Sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola, agora na época 25-26. Hoje temos aqui o estreante Nilton, zagueiro do Santos, na verdade, e temos também aqui o nosso camarada e amigo Fernando Jorge. Vamos começar então pela Champions League. O Benfica arrecadou uns milhões com a sua vitória diante do Fenerbahçe por 1-0. Golo do Artur Koglu, que acabou por rumar ao Fenerbahçe. Fernando Jorge, foi um jogo importante e decisivo para o Benfica, que lhe permite entrar para a Champions, para a fase de grupos. Sim, olá ao Nilton e olá para ti também e para todos aqueles que nos vão acompanhar e ver o programa. Embora a gente comece na quarta jornada, vou relembrar a frase sintomática aqui de um treinador que vocês sabem que eu pouco gosto dele, chamado Jorge Jesus, em que diz que isto não é como começa, mas é como acaba. E, portanto, isto como é uma maratona, nós vamos muito a tempo de ir até ao fim, não é? E das partes mais importantes, porque temos este ano eleições no Benfica em outubro e temos um campeonato longo e as provas europeias também das equipas portuguesas que estão apuradas. Podes dizer já a frase da semana que é importante relativamente a este jogo, que no fundo é um resumo importante? Para depois passar aqui a ponte para a arbitragem no Brasil, porque a frase da semana, Nilton, é Slavko Vincic só faltou anular o golo limpinho, porque ele anulou 2 golos ao Benfica, um deles mal invalidado. E antes de passar aqui a palavra ao Fernando Jorge, no Brasil, na Libertadores, também há árbitros que roubam golos limpinhos? Eu diria que sim, infelizmente eu diria que sim. E diria que numa visão de adepto, de torcedor, a decisão é muito em função da camisa do clube. Então, por exemplo, raramente você vai ver um jogo, já vou dar minha opinião enquanto santista frustrado, a caminho da segunda divisão. É quase impossível você passar 3 jogos do Palmeiras sem que haja um pênalti a favor do Palmeiras, sendo ou não. E agora a mania de que bateu no braço ou teve a ideia de passar com a mão na bola, tudo é pênalti, dependendo de se for para o Palmeiras ou para o Corinthians ou para o Vasco da Gama. E aí outros, como o Santos, como Bahia, sofrem um pouco. Mas aí é uma visão, digamos, apaixonada do torcedor. Mas acho que, infelizmente, há, assim, essa influência muito grande da mídia, da torcida e da camisola do clube. Ok, Nilton. Fernando Jorge, então, regressando ao jogo entre o Benfica e o Fenerbahçe, recordando também que o Braga acabou por passar também para a fase de grupos da Liga Europa, vencendo o Lincoln por 5-1. Depois de 4-0, não foi? Sim. Então foram 9-1. 9-1 ficou o resultado final, e que o Santa Clara, infelizmente, não passou a equipa irlandesa do Shamrock Rovers, empatando no clube na Irlanda por 0-0. Sim. E uma vez que eu pedi-te para pôr a frase, é importante que eu vou começar este jogo, o sumário do Benfica, com o resumo do Benfica, precisamente pela arbitragem. E eu concordo ali com o que diz o Nilton, mas nós estamos a falar em futebol de casa, não é? Agora estamos a falar em novas tecnologias, porque no Brasil também existe o VAR, etc. Portanto, agora há uma coisa para não se falhar tanto. Ou seja, muito dificilmente deverá haver falhas. Não quer dizer que possa haver um engano ou coisa do género. Não, os critérios é que são diferentes e os olhares dos árbitros e quem os manda arbitrar é que não estão corretos. Aqui em Portugal, agora, vai-se fazer de 15 em 15 dias uma conferência para ver se as arbitragens estão a correr bem ou estão a correr mal, até para o Duarte Gomes, que era o árbitro, ex-árbitro, que vai fazer esse programa, e vamos acompanhar o que é que ele irá dizer relativamente a alguns jogos que já tivemos. Nomeadamente neste jogo, este 25, é um árbitro conhecido pelo Benfica. O Benfica nunca ganhou, ele arbitrou o Benfica 4 vezes, teve 2 derrotas e alguns empates, embora o Benfica nesses empates passasse à fase seguinte, mas vamos só resumir o que é que aconteceu neste jogo, que é importante. Aos 14 minutos, há um golo anulado ao Pavlidis por indicação do VAR, que o Barreiro estava em fora de jogo e tocou na perna de Nelson Semedo. Pelas imagens, o golo foi mal invalidado, porque o Leandro Barreiro não interferiu na jogada. O Pavlidis chega primeiro à bola e a bola vai para dentro da baliza. E o Leandro Barreiro, embora esteja em fora de jogo, não influencia em nada a jogada. Não está na frente nem do guarda-redes, nem à bola. Aos 23 minutos, outro golo anulado ao mesmo jogador, Leandro Barreiro, pelo VAR outra vez,
por suposição de um empurrão do Leandro ao Archie Brown, que era o defesa central do Fenerbahçe. Pelas imagens só se vê o Archie a colocar a mão no peito, atrás do Leandro Barreiro, e a projetar-se para a frente para dar a entender ao árbitro que foi empurrado. Ora, o árbitro aqui pode falhar, quem não pode falhar é o VAR. Sim. E não pode haver falhas, porque estas imagens são elucidativas e são factuais. Não há aqui montagens nenhumas. Depois, tivemos aos 50 minutos, mais um penalti para marcar, porque Osterwolde, que é o defesa central, subiu na vertical e caiu e deu uma cotovelada com intenção ao Artur Cocklu, e era um penalti que ficou por marcar. Portanto, 3 situações, 2 golos anulados e um penalti por marcar ao Benfica. Tudo isso não foi por isso que o Benfica passou à fase seguinte, porque na minha opinião, nos 2 jogos o Benfica foi superior lá, não foi tanto, neste jogo aqui foi superior ao Fenerbahçe. O Fenerbahçe tem uma equipa que, diz Mourinho muito bem, o lugar deles é na Liga Europa, se calhar até na Liga Conferência, foi onde eles andaram o ano passado. Tem uma equipa que é preciso fazer algumas aquisições, e não é por acaso que o Mourinho, se calhar, com alguma intenção de ser indenizado mais uma vez ou não, fez as declarações que fez. Não é? Um treinador não pode fazer esse tipo de declarações, não é? Inclusive até dizer que nem sabe como é que está em termos de aquisições ou coisa do género. Para levar a mal, tamanho é pela eliminação, os turcos fervem em pouca água, são um pouco como os portugueses, não é? E, portanto, dispensaram o Mourinho e, mais uma vez, o Mourinho é indenizado. Relativamente ao jogo, há aqui uma alteração, quanto a mim, que levou a que o Benfica fosse superior ao Fenerbahçe, que foi a colocação do Leandro Barreiro, que a maior parte dos benfiquistas, será uns 70% ou coisa do género, acham que o Leandro Barreiro que não tem lugar no Benfica. Estão enganados. Este Leandro Barreiro, na equipa que o Porto está, com este Fabioli, este treinador italiano, encaixa que nem uma luva, porque é um jogador competitivo, tem alguma técnica, não tem uma técnica superior como outros, mas eu gosto de jogadores que não sejam tecnicistas a gasóleo. Eu detesto jogadores a gasóleo. Nós temos um jogador a gasóleo. A gasóleo joga devagarinho e parado. Sim. Temos o Kochu, por exemplo. Vou-te fazer uma comparação para perceberes. Entre o Kochu e o Rios, até me aflige um pouco como é que o Rios corre tanto. Eu ao Kochu só o via parado e a passe. O que é que eu vi fazer o Kochu? O jogador custou 30 milhões. Nada. O que é que foi fazer para a Turquia? E agora vou lembrar as palavras do Mourinho sobre o Kochu. E eu subscrevo totalmente aquilo que ele disse. Foi para perto de casa ganhar uma pipa de massa. E nestes 2 jogos que jogou pelo Besiktas, ele foi para o Besiktas emprestado, quer dizer, com opção de compra, mas é um empréstimo, só vão pagar em 2027. O Kochu jogou 15 minutos e no segundo jogo foi suplente. Portanto, há qualquer coisa aqui que me dá razão neste tempo todo que eu nunca gostei do Kochu. Foi um preço exagerado. Bem, o Benfica esteve muito bem a nível tático e a nível de anular o Fenerbahçe, que não tem assim nada de especial, tem uma defesa fraca, tem um bom meio-campo, mas é preciso ver que o meio-campo reforçado a 5, o Mourinho pôs, porque o Mourinho também joga muito defensivamente, o Mourinho já foi um grande treinador, mas aqui há uns anos, nestes últimos 10 anos, o Mourinho tem vindo a descer em termos até de clube. Não é por acaso que o Mourinho está fora da Premier League. Não é por acaso. Já não faz a diferença. Pois, portanto, já anda aqui na Turquia e se calhar vai ser o futuro selecionador nacional da seleção portuguesa, provavelmente. Ou até do Benfica, dependendo das eleições, de quem ganhar as eleições no Benfica. Fica no ar. E, portanto, o Benfica foi superior, teve estas oportunidades todas, portanto, e se isto fosse bem avaliado pelo árbitro e pelo VAR, que devia ter sido, o Benfica tinha goleado esta equipa do Fenerbahçe. É uma passagem meritória do Benfica, sem dúvidas nenhumas, no cômputo geral, foi superior a esta equipa do Mourinho, e, portanto, vamos ver agora o que é que o Benfica faz, atendendo a que já houve sorteio, e não foi um sorteio fácil para as equipas portuguesas, nomeadamente para o Benfica e para o Sporting, e vamos ver, quanto a mim, na era Bruno Lage atual, atendendo a atenção que o Benfica só teve 15 dias porque andou no Mundial e, portanto, ainda tem uma preparação, ou seja, está na pré-época a fazer jogos, isto é muito importante também, mas não só. Às vezes serve de desculpas para algumas coisas, nós já lá vamos, quando falarmos aqui no campeonato, na Liga Betclic, vamos falar à frente, relativamente ao Benfica e às equipas portuguesas. Portanto, o Benfica, quanto a mim, fez a melhor exibição da época, portanto, deste calendário,
desportivo, 2025-2026, e, portanto, tem, mesmo com essa desvantagem de ter começado muito depois dos outros em termos de treinos, tem cumprido os mínimos, que é ganhar os jogos, ser apurado para passar para o play-off e depois do play-off passar esta equipa do Fenerbahçe e agora ir para a fase do campeonato dos 32 clubes que estão apurados. Vamos ver agora no campeonato, o Benfica tem 7 jogos em que tem que ganhar, mas depois mais à frente eu vou referir sobre esse aspecto. Mas é só uma perguntinha, posso? Posso. Teve no Mundial, isso atrapalhou de alguma maneira o começo da temporada. E também o momento eleitoral, o quanto que isso influencia no desempenho dentro de campo? Acho que o momento eleitoral não tem grande influência, não é? Porque quem jogou a bola sabe disto, não tem grande influência para já. Sim. A nível mais tarde ou mais sobre o coisa, tem muita influência a nível dos resultados. Quanto aos resultados. E o Benfica não tem feito grandes exibições, por isso é que eu disse que este jogo foi o melhor do Bruno Lage desta época, para já. Os outros são 3 jogos fracos do Benfica até à 7ª jornada. Na 8ª vai defrontar o Porto, vem aqui ao Dragão. Portanto, é um Porto-Benfica, aí é que se vai ver, não é? Já com alguns jogos, o que é que o Benfica vale em termos do campeonato. Vimos agora com o Sporting e o Porto, temos mais ou menos uma ideia, já lá vamos falar desses jogos. Mas não tem assim grande influência. O que tem influência é que o Benfica, vou-te dar um exemplo, por exemplo, o Alsner, está há 3 anos no Benfica e já jogou com 55 jogadores. Diferente. Isto não é uma política correta. Sim. Isto não existe em lado nenhum. Tem planeamento. Não é planeamento. Exato. Não há planeamento, Exato, a estrutura é fraca, é incompetente, porque não é possível. E agora o Benfica já gastou bastante dinheiro, vai gastar mais, porque agora ele vale tudo. Ou não vale nada. Sim. Porque o Rui Costa também é candidato, não é? Portanto, é candidato ao lugar de presidente do Benfica, não é? E tudo tem feito, independentemente do dinheiro que vai gastar, para se manter. E ele, para se manter, tem que ir buscar bons jogadores. O Benfica foi buscar alguns bons jogadores, ainda vai buscar mais, porque ainda não acabou. Não é? Acaba hoje o mercado de transferências à meia-noite para Portugal. Noutros países ainda há mercado, mas só para vender. Portanto, o Benfica hoje ainda vai receber, quer o Benfica, quer o Porto, quer provavelmente o Sporting, estamos a falar dos 4, e até o próprio Braga. Se calhar hoje ainda vão ter aquisições e saídas. E, portanto, isto influencia muito, não é? Porque há um carrossel de jogadores a serem desviados. Vem uns, saem uns, entram outros. Quer dizer, e os indivíduos que ficam lá, como o Alves e outros, começam a olhar assim, pá, afinal, quantos gajos que eu já joguei? Jogo com o A, jogo com o B, o ano passado jogava com estes, agora jogo com aqueles. Esta é que é a grande influência, independentemente do treinador ser o mesmo. E não é por acaso, não sei se vocês repararam, que o Lage, neste jogo, ontem, estava enervado e até insultou os próprios adeptos. Que não é normal ele estar enervado, ele é sempre muito calmo. O Lage insultou os próprios adeptos do Benfica que estavam atrás dele do banco. Não eram adeptos da equipa que jogou do Alberca. Eram adeptos do Benfica. E vocês ouviram bem as palavras que me ouvi. Sim. Portanto, ele não está bem, ele está intranquilo, não sei porquê, tem-lhe dado os jogadores. Há ali qualquer coisa que não está bem, não bate certo. Né? Portanto, vamos ver. Passando agora para a 4ª jornada da Liga Betclic, vamos ao jogo... Não, deixa-me só falar aqui do sorteio. Aproveitámos aqui o sorteio. Podemos falar também sobre as equipas que calharam para o Sporting. Sim. O Bayern vai jogar, o Sporting joga fora com o Bayern, em casa com o PSG, fora com a Juventus, em casa com o Bruges, depois também em casa com o Marselha, fora com o Nápoles, em casa com o Cairá e com o Atlético de Bilbao fora. Do Benfica, joga com o Chelsea fora, Real Madrid em casa e o Leverkusen também em casa, Juventus vai jogar fora, com o Nápoles em casa, com o Ajax fora, o Karabakh em casa e o Newcastle fora. 2 lotes difíceis, principalmente para o Benfica, Francisco. Sim, e para o Sporting também, porque isto é outro nível, não é? Como se costuma dizer. É preciso jogar mais a bola. É preciso as equipas, este ano, quer o Benfica ou o Porto Sport, reforçaram-se em termos monetários, gastaram muito dinheiro, não é? O Sporting menos, mas o Benfica gastou bastante e o Porto substancialmente, é o que vai gastar mais, provavelmente. E portanto vão ter jogos aqui muito difíceis, não é? Os Bayern, os Marselha, os Nápoles, são tudo equipas de topo, para lá dos primeiros 4, 5 lugares da tabela dos seus campeonatos. Quer um, quer outro. Não foi assim, não apareceram aqui umas equipas, tirando aqui
ao Benfica, o Qarabag, enfim, mas que já tem alguma presença também nestes jogos, e também é longe, será a equipa assim mais fraca para o Benfica. Para o Sporting tem o Karate também, é uma equipa também ao nível destes. O resto são tudo equipas que se podem bater bem com o Sporting, que o Sporting tem que jogar no limite, não é? Porque é preciso notar que eles só até aos 24 é que são apurados. Os primeiros 7 ficam para a parte seguinte e os outros 24. E aqui é que está o grande bónus do campeonato português. É por isso que há estes imbróglios todos, não é? Das arbitragens, das confusões e não sei o que mais, porque o futebol português, neste momento, só tem uma equipa, neste caso o Sporting, que foi campeão nacional, atendendo ao ranking português e das equipas portuguesas, só um é que é apurado. E estamos a falar num bolo balado de 70 milhões, no mínimo, não é? No mínimo. Ora, este bolo de 70 milhões, quer para o Benfica, para o Porto e para o Sporting, se lhe for retirado, é uma influência muito grande. Tem que vender jogadores, não é? Porque não estão a fazer... Primeiro, não fazem uma gestão adequada dos jogadores. Gastam dinheiro desnecessariamente. O Porto não. Está a fazer uma boa política de aquisições, restaurou agora a equipa e tal, e acredito que para o ano possa cirurgicamente comprar 2 ou 3 jogadores e tal. O Benfica não, o Benfica continua na mesma onda. E agora ainda pior por causa das eleições do Benfica. É o tudo por tudo. O Sporting também fez algumas aquisições, mas aquisições de jogadores que saíram, não é? Saiu o Guiocas, vão buscar 2 para compensar o Guiocas, mesmo assim parece-me que não chega. Bem, e portanto, é importantíssimo ir para este lugar. Ora, atendendo a que só entra um, isto dá confusão no campeonato. Porque aqui recuando de 3, 4 anos, entravam os 3. Já chegaram a entrar os 3 primeiros, o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí iam para a Champions League, os 3, tudo bem. Pois, nós temos aqui campeonatos com 5. A Holanda tomou-nos o 6º lugar. Não é só a Holanda, a própria Bélgica está-se a aproximar e as outras equipas e tudo, porque não foi feita aqui uma reestruturação a nível do campeonato português, que não pode ter 18 equipas, é demais. Tem que ser reduzido para maior competitividade. E temos que ir para a centralização dos direitos desportivos, para dar mais dinheiro a quem tem pouco, não é? E pelo menos não tirar dinheiro aos grandes, não é? Porque nós estamos a falar nas Big Five, em Itália, em Espanha, na Alemanha, e por aí fora, e na Inglaterra, estamos a falar em que o primeiro classificado, o campeão, recebe 16,5% superior aos outros. Todos recebem igual. Do bolo, 50% do bolo é distribuído igual. Aqui não. Aqui o Benfica, o Porto e o Sporting recebem 60% do dinheiro que devia ser distribuído. Ora, os outros clubes não têm. Não é? Depois temos Boa Vista a ser de divisão, com falta de ordenados, temos equipas que sobem e descem, andam sempre nisto que não têm dinheiro, não sei como é que fazem aquisições, andam empresários a tomar conta dos clubes e não sei o que mais, e tudo SADs e tudo, a falir aqui, a falir acolá e tal, e andamos nesta desordem. Enquanto isto não for programado para um campeonato mais competitivo, é mau até para os grandes. Eles pensam que não. É mau para os grandes. E qual seria a quantidade ideal de clubes na primeira liga? Na ordem dos 12 clubes, 12, mais ou menos. 12, 14, vá lá, a 3 voltas, ou 4 voltas, como quiserem fazer, ou os primeiros 6. Como fazem até, podem fazer uma prova do género aqui, como faz agora a Champions League, a Europa League e a Liga Conferência. Os primeiros 7 passam, e depois há ali uma luta entre alguns, não é? Podia ser um campeonato assim, não é? Imaginemos 14 clubes, os primeiros 7 passavam à fase seguinte e os outros 7 lutavam ali para mais 2 vagas, que é para fazer serem as mesmas equipas, a quantidade de equipas, para não haver ali um fica de fora e não pode jogar, não é? Pronto. Tem que ser iguais. E, portanto, é necessário fazer essa reestruturação no futebol português que não foi feita. Porque a maioria das pessoas que estão no futebol português estão a ganhar muito dinheiro e é só vaidades e são incompetentes. Problemas, etc., são os mesmos. Eles saltam da Liga para a Federação, saltam da Federação para a UEFA e dão a volta e depois saem da UEFA bem outra vez para a Liga e andamos nisto. É como os políticos aqui em Portugal. Isto é uma roda exatamente igual. Voltando então à Liga... E o Braga também. E o Braga também. Esqueceste dos adversários do Braga. E dos adversários do Sporting Clube de e Braga. E do Porto. Adversários do Porto, o Rangers, o Salzburgo, o Estrela Vermelha, o Vitória Pilsen, o Nice, Nottingham Forest, Malmo e o Utrecht. E o do Braga, o Feyenoord, o Rangers, o Estrela Vermelha, Celtic, o Nottingham Forest, o Nice, o Genk e o Go Ahead Eagles são os adversários do Futebol Clube do Porto e do Braga. Mas, voltando então... Quer uma equipa daqui, quer do Porto, quer o Braga, quanto a mim, o Braga, claro, vai ter que dar mais à perna, o Porto, da maneira como está a jogar, com este treinador, acredito, que irá fazer uma boa Europa League, de certeza absoluta.
Não vejo estas equipas aqui, o Porto, a amedrontar-se com estes que lhe calhou. Portanto, o Porto é um candidato a ficar nos primeiros 7, quanto a mim. O Braga terá dificuldade em ficar nos primeiros 7, mas pode entrar nos 24 e, portanto, passar à fase seguinte. Também tem aqui adversários que são de igual do Braga. Atenção que o Braga já está a comprar jogadores quase na ordem dos 20 milhões. Portanto, isto também é significativo aqui no campeonato português. Nunca comprou, não é? E também vendeu, mas nunca adquiriu jogadores. Foi buscar este Di Paulo praticamente quase 20 milhões. Portanto, é significativo. Quer dizer que o Braga quer apostar na tentativa de ganhar o campeonato, não é? Ou pelo menos fazer melhor do que os anos anteriores, e está a apostar também forte nas aquisições. É de lamentar o Santa Clara, que tem um bom plantel, mas há aqui um problema, lá está, voltamos outra vez atrás, à falta de competitividade do futebol português. O Santa Clara não tem pernas, e nomeadamente os clubes portugueses, tirando os grandes, porque os grandes têm 30 e tal jogadores, os outros não têm, mais ou menos ao mesmo nível, ou lá 17 ou 18 ao mesmo nível, os outros não têm e jogam 2 vezes por semana. Ora, o Santa Clara está a acusar isso no campeonato, está a fazer abaixo daquilo que fez o ano passado, para já, não é? É certo que agora vai subir, porque foi eliminado da Liga Conferência, vai subir, como o Guimarães, no ano passado, mas a nível não aguenta estes 2 jogos internacionais e jogos da Liga. E foi eliminado por uma equipa que, à partida, o Santa Clara é superior e mostrou que era superior. Mas os gajos foram mais competitivos e marcaram mais golos que o Santa Clara, que não conseguiu marcar, e foram eliminados. Mal, lá está, menos um contributo para o ranking das equipas portuguesas, não é? Que isso é muito importante. Porque as equipas que nos ultrapassaram, quer a Bélgica, quer a Holanda, ou os Países Baixos, que nos chamam agora, etc., estão a ganhar muita pontuação na Liga Europa, na Conference League. E os portugueses que lá vão, basicamente vão lá e ao fim de 2 ou 3 eliminatórias são eliminados. E, portanto, são pontos que vão embora. Se não se aguentarem o Porto, o Benfica, o Sporting, na Champions League, a arrecadar ali pontos para o ranking, nós teremos uma oportunidade, às nem sequer um lá vai, a continuarmos assim. Sim. E então, passando para a 4ª jornada, para o jogo da semana, em que o Porto surpreendeu o Sporting em Alvalade com 2 golos, um do Luke de Jong e o outro também marcado aos 74 minutos, um grande golo do William Gomes. Viste o jogo? Vi. O Porto surpreendeu-te pela positiva? Jogo. Sim, manteve o 100%, ou seja, comparando com a temporada passada, em que ele não teve bem, me pareceu uma surpresa, vindo tão bem nas preparações e já no campeonato. No Clássico, eu imaginava que ele tivesse um pouco mais de dificuldade, mas na selva de Alvalade, o Dragão pôs fogo no jogo, e acho que foi uma grande partida, uma partida em grande mesmo, né? Ou seja, o Porto chega lá e joga muito à vontade, como se estivesse no Estádio do Dragão. Pelo menos essa é a minha percepção. Já agora, Nilton... Eu esperava mais do Sport nessa disputa. Uma pequena provocação. O Santos aqui no Campeonato Português, achas que lutava pelo título? Não. Acho que não. Acho não. Com certeza não. Acho que ficaria ali em meio de tabela. A fase é muito ruim, tanto no Brasil quanto em qualquer outro canto. É um momento muito ruim, problemas de gestão, graves problemas de gestão. Foi rebaixado em 2023, voltou em 2024 sem grandes dificuldades, mas o projeto desse ano é muito ruim. A vinda do Neymar, pai e filho, eu diria que é um desastre para o futebol brasileiro. É a comprovação do amadorismo total em tempos em que está todo mundo se profissionalizando. O Neymar tem a cara de pau de convidar 3 parças, que são jogadores amadores, para que treinem no time principal. Então, ou seja, virou um clube de várzea, virou um clube sem gestão nenhuma. E não há respeito nenhum. Falamos há pouco tempo sobre as marcações dos juízes, lances claríssimos de pênalti para o Santos que não são dados, porque não há pressão, não há reclamação, não há força na direção. A direção do Santos hoje, o Marcelo Teixeira, me parece que está completamente refém dos interesses de Neymar pai e Neymar filho. E o Santos é muito maior do que isso tudo. O Santos é de Clodoaldo, Edu, Pelé, tanta gente boa. E o Santos hoje está muito refém dos interesses imediatistas desse menino, que já não é mais um menino, num projeto que eu diria que fracassou, era uma grande promessa que não deu em muita coisa, e o Santos se rende. Ele só está no Santos porque não há mercado para ele, nem no Brasil. Nem no Brasil há mercado para o Neymar Júnior, quanto mais na Europa. E aí o Santos aceitou, e parece que ele foi para ajudar. Não está ajudando, ele recebe um valor alto, não devolve em jogos, está nitidamente fora de forma,
está acima do peso, é imexível, ninguém pode tocar nele, é extremamente enervado, perde a paciência com tudo, discute com o adepto, ameaça o adepto, enfim. Chega nos treinamentos no horário que quer, não treina nitidamente, e os parças, os companheiros, podem fazer o que ele faz. Os demais trabalham. Mas na mistura, o clube, o time vai muito mal fisicamente, taticamente e tecnicamente. É lamentável ver o Santos nessa situação. Mas está tão mal que hoje ser rebaixado, mais uma vez, não é novidade. Acho que o grande rebaixamento é ter que conviver com os caprichos da família Neymar no clube que já teve Pelé, Clodoaldo, Edu e Carlos Alberto Torres e tanta gente boa. Juari, que teve aqui. Sim, teve aqui no Jubal, que teve no Vitória de Guimarães. Exatamente. Pronto, Jorge, o Porto, com este treinador Fariola, é uma equipa com muito mais intensidade, embora tendo algumas peças um bocadinho aquém, falo precisamente dos defesas centrais e do lateral esquerdo, que penso que no Porto são as peças mais fracas. Mas no meio-campo, aquela aquisição do Frodolt é realmente uma mais-valia. Bem, ainda bem que o Nilton fez ali um desenho do Santos, porque eu comparo o Santos em termos de gestão com o Benfica. Portanto, o Santos também é um grande clube, com uma massa associativa muito, muito grande também. O Benfica aqui em Portugal também, portanto, e o Benfica está igual. Tem andado nisto desde que foi eleito o presidente Rui Costa. Portanto, anda à deriva, é um presidente incompetente, é um presidente que não sabe nada do que anda lá a fazer, foi jogador de futebol, mas nem todos os jogadores de futebol percebem de futebol. Sim. E quando as pessoas pensam que um grande jogador de futebol deve ser um grande presidente ou um grande treinador, estão enganados. Vamos buscar. O Pelé foi um maior jogador de futebol de todos os tempos, foi treinador? Não. Foi dirigente? Não. Até foi para a política. Foi ministro exato. E portanto, não foi meteram lá por cunhas ou qualquer coisa do género. Não era a lei Pelé é muito ruim, porque foi muito ruim. O Eusébio, falando no caso português, exatamente igual, nunca foi presidente, nunca foi... E se calhar se candidatasse ganhava, provavelmente, é o Eusébio, as pessoas vão atrás disso. Portanto, nunca foi presidente, nunca foi treinador de futebol, nunca foi dirigente, etc. E portanto, isto é um erro crasso. Sim. As pessoas pensarem, nomeadamente, massas associativas, que essas é que votam, não é? E os sócios é que votam, depois tem os adeptos, mas esses não têm direito a voto, votam neste tipo de gente incompetente. E, portanto, em 4 anos já deu provas cabais, não é? E factuais de uma incompetência total. E este ano está a mostrá-lo outra vez. E, portanto, como um naufrágio, isto é como o Titanic. Antes de ir ao fundo, a gente salva os barcos, o salva-vidas, não é? Mete-se no salva-vidas. E, portanto, é isso que ele está a fazer. Comprar jogadores caríssimos, não é? Outros compraram, se calhar, melhores jogadores mais baratos. Já estamos na fasquia dos 30 milhões para cima. O Benfica já está a gastar, coisa que é inédito, não é? Não é só o Benfica, o Porto também, mas o Porto é outra questão. Vinha de uma equipa que precisava ser estruturada. Bem, o Benfica não. O Benfica teve, como há bocado eu disse, 55 jogadores. Completamente diferentes em 3 anos, que é inadmissível. Bem, depois... O André Vilas-Boas foi buscar um treinador que fez um grande trabalho no Ajax, na primeira volta. Este treinador faz lembrar um pouco, na minha comparação e opinião, o Jorge Jesus, que era um treinador com muita intensidade nos jogos, na primeira volta, e depois os jogadores baixavam. Acredito que o Porto vai baixar, não agora, mas vai baixar quando tiver mais jogos nas pernas dos jogadores, porque não acredito que os jogadores joguem neste nível. O Porto foi superior a este Sporting a nível físico, nem há comparação. Sim. Foi completamente superior. Aliás, o Trincão não fez nada dentro do campo, porque o Porto foi buscar um Vítor Frollo, que ninguém conhecia, né? Por 17 ou 18 milhões. Até podia dar 20 ou 30. Que, quanto a mim, vai ser o Guiocas do Campeonato Português, no meio-campo. O Sporting teve na frente, o Porto vai ter no meio-campo. E ele abafou completamente a equipa do Sporting. E ainda por cima, o Sporting joga com um Pedro Gonçalves, que é um gasóleo. Bom jogador, mas joga a gasóleo. Portanto, devia ter saído mais cedo. O Trincão foi completamente anulado. O Luís Soares, bom jogador, boa aquisição. Boa aquisição do Sporting. Mas não pode jogar sozinho. As bolas não chegam ali, muito fez ele. Né? Bem, depois, o Jenny Catano. Depois, o Corobachil. Mal metido na equipa. O Corobachil andou ali, perdido dentro do campo. Basicamente, era só ele. E o Morter Ullmann, que é um grande jogador, impõe um bocado de, como é que eu ia dizer,
o nível do jogo é nivelado por Motelo. Ele é que sabe se é mais rápido, se é mais lento, etc. Portanto, ele é um bom jogador, joga de cabeça no ar, é conflituoso, é sim senhor, mas é um bom jogador. E, portanto, o Sporting praticamente tinha dois. O Porto abafou-os completamente. Dois alas rápidos, o Borja Sainz, que uma aquisição que o Porto fez, e o William Gomes, que já lá estava, mas que não jogava, porque jogava ao Borja, que para mim era jogador de futsal. Foi lá para os Países Baixos, ainda bem, o Porto viu-se livre dele, porque ele para mim não era jogador de futsal, não era jogador de futebol de 11. Este William Gomes é um bom jogador, é um jogador rápido, e é um jogador eficiente e atira bem à baliza. Depois temos o Luca Dion, que jogou porque o Samu estava magoado e ainda não estava em condições. Levou uma grande repreensão, não sei se vocês viram, no banco do Farioli, que foi lá e apontou o dedo, toda a gente viu, por causa de levar um amarelo de protestar, ele não quer isso, portanto quer disciplina, coisa que não existia no treinador anterior. Não vou fazer a comparação, dizer que é melhor o Farioli do que o treinador do Porto anterior, porque o treinador do Porto anterior não teve estas aquisições que este teve. Agora, a concepção de jogo é que é completamente diferente. É como da noite para o dia, não é? A concepção do jogo do outro treinador argentino, que não conhecia isto, e porque veio da Argentina, era normal, ele não se adaptou aqui ao futebol português. Este não, este é um treinador europeu. Portanto, já sabe mais ou menos as linhas com que se cose, não conhece aqui o campeonato português, deram logo umas instruções e ele está a fazer um bom trabalho. Eu vi o Porto este ano 3 vezes, nos 3 jogos, para o campeonato, e para mim não é surpresa nenhuma ter ido ganhar ao Alvalade. E quem diz ganhar ao Alvalade também vai ao Benfica jogar desta maneira e provavelmente ganha ao Benfica. De momento ganha ao Benfica. Não é um Fenerbahçe o Porto. O Porto é superior ao Fenerbahçe. Atenção. Não se iludam, não se iludam. Este Porto, não é? E ainda vai fazer mais aquisições. Nomeadamente, há uma substituição, praticamente os sócios do Porto, se calhar até assobiar, que é quando sai o Rodrigo Mora. E eu entendo porque é que o Rodrigo Mora sai. A grande o Rodrigo promessa. Mora, exatamente. Além de ser um jogador acima da média, né? Eu não considero um prodígio, considero um jogador acima da média. Porque prodígio no futebol português, naquilo que eu conheci até hoje, não é? Já tem alguns anos, só conheci 2. Um chamava-se João Pinto, jogou no Boa Vista e foi para o Benfica, era um grande jogador, com esta idade, 17 anos, até já era pai. Com 16 era pai. Portanto, já tinha outra maturidade que este provavelmente não tem, mas ainda era um nível superior ao que fez até agora o Rodrigo Mora no Porto, e outro que é muito acima e que toda a gente conhece, chamado Fernando Chalana. Esse é que era um verdadeiro prodígio. Porque o Fernando Chalana, durante um jogo, em 90 minutos, tinha 10, 15, 20 intervenções. O Mora, se vocês repararem, tem 2 ou 3 ou 4. Não é? Às vezes faz golos, outras vezes não faz, mas a maior parte do tempo anda ali a ver quando é que vem a bola, e ele realmente, por isso é que é acima da média. E esses jogadores são muito importantes, mas com as características deste treinador. Ele acha que não é muito importante, acha mais o outro, o Gabi, e por isso, como estava, teve um problema de última hora, o Gabi não jogou, porque senão o Rodrigo Mora ia para o banco. Se calhar é uma das baixas importantes que o Porto vai ter na venda do Rodrigo Mora, embora vá buscar, por isso é que eu digo que o mercado só termina hoje à meia-noite. Portanto, depois temos aqui no Sporting a parte mais importante do jogo, o que definiu o jogo. O que define o jogo e o que leva mais à vitória do Porto foi aquela jogada do Sporting em que estão 3, sozinho. 3, sozinho. E um defesa do Porto, o Benarex, contra 3. E o Sporting baralhou-se ali com os 3. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se tivesse lá o Guiocas, era um golo do Sporting, automático. Com o Guiocas pegava na bola e ia por ali fora. Essa é que é a grande diferença do Sporting. E vou voltar outra vez à vaca fria. Continuo a dizer que o treinador, o Rui Borges, este ano está sem o abono de família. Embora tenha um jogador, que quanto a mim é um bom jogador, mas não é o Guioca, chamado Luís Soares, e foi buscar outro, vamos ver o que é que ele vale, não é? Porque no fundo venderam o Guioca e compraram 2 avançados, para compensar. Podem compensar, mas não é com esta tática. E depois, o Rui Borges, quanto a mim, pecou. Então sai o Catamo, que estava a dar um pouco de água pela barba à equipa do Porto. Tem aqui alguns fracos, o Porto também, não é? Sim, Todas as equipas têm o bom e o mau. Pontos fracos. Estava a dar água pela barba. E o Kenda mal entrou na segunda parte. Se vocês repararem, o Kenda desorganizou o Porto. Porque o Kenda é outro jogador acima da média. Não é por acaso está vendido ao Chelsea por 50 milhões e foi um grande negócio do Sporting conseguir vender o Kenda por 50 milhões e deixar jogar mais um ano. Não é fácil. Isto foi um grande negócio. E está no banco.
Ora, isto é um treinador medroso e que jogam um pouco na retranca a ver o que é que vai acontecer. Não, tem que jogar com os melhores. Eu, se fosse treinador, jogava com os melhores. Porque eu jogo para ganhar para os 3 pontos. Depois podem dizer assim, mas ganhou 5-4 ou ganhou 6-5. Estou-me borrifando. Ganhou os 3 pontos. Sim, sim. É fundamental. Sim. Mas muitos destes treinadores jogam para não sofrer golos. Mas que me interessa a mim que sofra um golo se eu marcar 4. Isto é que são os verdadeiros espetáculos e é o que levam as pessoas a ir aos estádios ver os bons jogos. Sim. Foi um bom jogo competitivo, mas em termos de oportunidades não houve assim muitos. Os golos que o Porto fez foi golos diferenciados de um bom jogador que fez dois grandes remates à baliza, indefensáveis. E o Sporting também teve. Atenção que o Diogo Costa, que para mim é o melhor guarda-redes do Campeonato Português, teve lá outra grande defesa, não é? Em que o Sporting podia ter marcado um golo e o jogo poderia ter empatado até ao fim. Provavelmente sem merecer, porque o Porto foi superior. Continuo a dizer, em termos de 90 minutos, o Porto foi superior ao Sporting. E depois mudaram o esquema em que os jogadores estavam habituados. Já o ano passado o Rui Borges quis fazer isto e depois voltou atrás, porque não tinha jogadores para o sistema que ele queria. Ele agora enfiou este sistema que é o dele. Vamos ver o que é que isto vai dar. Não é que o Sporting até... Nos últimos 3 jogos que fez, este era o 4, ganhou até por goleadas e tudo, mas não estamos a falar em equipas à altura de um Porto, ou de um Benfica, ou de um Braga, ou até de um próprio Guimarães, que não sabe fazer grande coisa, mas tem uma boa equipa. Portanto, estas equipas já é preciso mais qualquer coisa. É preciso jogar os melhores jogadores e serem enquadrados num sistema em que os jogadores estejam adaptados. Atenção que o Sporting, com esta equipa, é basicamente, tirando um ou outro elemento, tirando um Mangas, e tirando aqui o Luís Soares, é uma equipa dos últimos 5 anos, e tirando o guarda-redes, que não estava há 5 anos, do Rubem Amorim. Ora, chegar ali e alterar, já quis alterar o ano passado, fez o volte-face. E este ano está na dele. Né? Portanto, isto não é fácil. Os jogadores têm que se adaptar. E o Sporting ainda sinto que ainda está ali numa fase de adaptação a este esquema que o Rui Borges quer colocar. Não é um grande sistema. Porque ele, se chegasse lá, adaptava ao sistema que os jogadores gostam mais e que estão mais habituados, são 5 anos. Tu trabalhas na tua função há 10 anos, ou 15 ou há 20. Eu chego lá e digo, hoje você vai ali para fazer aquele tipo de trabalho. E tu vais para lá zangado, não te adaptas ou qualquer coisa já. Não, alguém nos adaptou. Pois eu ali é que sou bom. Não se deve tirar os indivíduos que são bons em determinado sistema para inventar um sistema só porque é o nosso. Não. Mas algum dia alguém disse que se jogasse no sistema do Amorim, é o sistema do Amorim. O Amorim já está ultrapassado. Já saiu, já foi. As vitórias é do Rui Borges. Esqueçam essa teoria que o Amorim jogava assim. Não interessa o Amorim jogava assim. Eu chego a uma fábrica e tomo conta da fábrica. Estava lá um indivíduo que era competente. E eu acho que ele tinha tudo bem feito. E eu faço a continuação. Daqui por uns anos vão falar num nome, vão falar no outro. Não vão dizer, não, um outro é que fez. Não, isto é um equívoco completo. Se o Porto é favorito contra o Benfica aqui no Dragão, pode-se pensar que o Porto fecha a primeira volta com 100% de aproveitamento? Seria algo inédito. Mas possível, porque os demais adversários não nós são ainda estamos na 4ª jornada, portanto o Benfica obrigatoriamente tem que ganhar até, se quer jogar para ganhar o campeonato, tem que fazer os mínimos, e os mínimos é ganhar esses 7 jogos, e depois aqui no Dragão vamos ver. Portanto, porque entre os grandes, perder ou ganhar, não é tudo desporto, é importante, mas não é de uma maneira geral o que define os campeonatos. A maior parte dos campeonatos são definidos nos pontos que se perde com as outras equipas. Portanto, vamos ver. De momento, se fosse, por exemplo, na próxima jornada, que agora até nem há, porque vai ser a seleção, este Porto está mais forte, na minha opinião, do que o Benfica. Portanto, é favorito, mais favorito do que a ganhar o jogo aqui ao Benfica. Da maneira como o Benfica está a jogar. Até porque o Laje, o ano passado, veio aqui, ganhou, mas era um Porto completamente diferente, um Porto amorfo. Este treinador recuperou alguns jogadores, o PP, o Varela, o Alan Varela. Portanto, há jogadores que estavam contra o treinador, porque depois há jogadores também que querem mandar os treinadores embora, porque não aceitam muito. Isso acontece aqui em todo também lado. Tem isso. E, portanto, este treinador não. Ele caçou-os todos, incluindo o Zaidu, que para mim é melhor que o Francisco Moura. Melhor em termos físicos. O Moura pode ser mais tecnicista, mas o Zaidu, nas características que este treinador está a implementar no Porto, o Zaidu tem sido titular, e não é por acaso. E vai acabar por ganhar o lugar, porque este Francisco Moura, embora bom tecnicamente, superior ao Zaidu, ok, é certo, mas fisicamente não aguenta este nível. Né? E há outros jogadores que não vão aguentar. E ele quer isto. Repara numa coisa.
O Porto comprou um jogador que o levou para Lisboa e ele meteu. Ele nem sequer treinos fez, basicamente. O que veio lá no Nice. Nem treinos fez, ele meteu. E vocês viram que ele entrou, e não fez assim por aí fora. Mas em termos físicos, ele está lá. Entrou bem. Ele entrou. E velocidade, intensidade, e eu gosto desses jogadores. E este Farioli é um treinador que quer as equipas com grande intensidade. Ora, jogar com grande intensidade aqui no Campeonato Português, que é um campeonato fraco, e que a maior parte das equipas jogam na retranca, o Porto vai massacrar na maior parte dos jogos. Não tínhamos dúvida. Sim. E depois lá está aquilo que eu digo. Na segunda volta, vamos ver se eles continuam fisicamente a este nível. Que essa é que pode ser a grande diferença, não é? Foi isso que aconteceu com o Farioli no Ajax, que ele estava com 7 pontos de avanço e acabou por perder o campeonato. Mas até lá, andou sempre na frente. E por sítios onde passou, exatamente isto. Sempre na frente. Fisicamente as equipas são muito competitivas. Portanto, tem jogadores que ele quer os jogadores ali a correr, a dar o litro, a não estar parados. E o que estiver parado, ele põe-nos cá fora. Portanto, uma vitória indiscutível, sem caso de arbitragem. Não houve, assim, caso de arbitragem nenhum que diferenciasse o jogo, ainda bem. Há um cartão ou outro que podia ser, foi mal mostrado ou algo do género, mas isso não é que influenciou o jogo. Não houve, como dizia o treinador do Porto, e com razão, com alguma razão, e o Sporting já tinha feito 3 jogos contra 10, portanto isso é muito importante, muito importante, mas eu só defendo esta tese neste caso, por exemplo, entre o Sporting e o Porto. Não defendo esta tese, porque o Porto, o Sporting e o Benfica, atendendo aos orçamentos que têm, aos jogadores que têm, só não jogam contra 10 e não ganham quando agarrarem o Porto, vamos supor o Benfica, não pode jogar contra 10, contra o Porto, nem contra o Sporting, nem contra o Guimarães ou um Braga. Nos outros todos pode jogar contra 10, com um bom treinador a ganhar os jogos todos. Sim. Porque a diferença é abismal. E quem diz o Benfica, diz o Porto, serve para eles também, para o Porto e para o Sporting. Não venham cá com tretas que eles jogaram, mas nós à frente já vamos analisar o caso do Benfica para explicar bem isto para quem não percebeu aquilo que eu quero dizer. Porque o Benfica venceu no campo do Alverca por 2-1, o Alverca a jogar contra 10, porque foi expulso o Davids, que acabou por também marcar um golo. Como é que explicas, Fernando Jorge, que o Benfica, tendo ganho praticamente todos os jogos, tem os adeptos, aliás, o Lage até insultou os adeptos, tem os adeptos contra o treinador? Como é que isto é possível chegar a esta situação? Um jogo sofrido, em que o Alverca podia ter empatado na segunda parte. E a pergunta que eu te faço, não, é que eu te vou dar só relembrar, e o Benfica contra o Estrela da Amadora, como é que foi? E o Benfica contra o Tondela, como é que foi? Exatamente igual a este Alverca. O Benfica não jogou nada, fez o resultado e depois andou ali a defender, como uma equipa menor. E quem é a culpa? É dos jogadores que tiveram 15 dias? Não, que eu agora expliquei aqui. O Benfica, atenção, não se agarrem à teoria de que o Benfica tem 15 dias de preparação e os outros têm um mês. Não. Esta equipa do Alverca comprou 32 jogadores. Não há aqui nenhum que tenha jogado o ano passado na equipa do Alverca. É uma equipa completamente nova. Então, mas como é? Então um treinador que recebe 32 jogadores põe o Alverca a jogar desta maneira. E um treinador que tem 15 dias, mas tem 30 e muitos jogadores, não é porque tem equipa B, o Alverca não tem. O Benfica tem. Pode ir lá buscá-los. Não vai buscá-los, não sei porquê, isso já vamos ver mais à frente. Opa, o que é que acontece? É do treinador a culpa. E depois faz estas substituições todas. A culpa é do treinador. Porque ele alterou aqui. O Samuel Soares, jogava o Trubinho. Aliás, quanto a mim, bem. Porque o guarda-redes titular do Benfica, se fosse eu, era o Samuel Soares. E podia ir buscar outro. Melhor do que o Samuel Soares. O Trubinho não é melhor que o Samuel Soares. Poupava dinheiro. Estão aqui 20 milhões poupados. De caras. Depois temos o Dedic. Para mim, é o Carreras do lado direito. O Benfica perdeu o Carreras do lado esquerdo. Foi buscar agora um Carreras do lado direito. Ninguém lhe tirou o lugar, nomeadamente o Bá, quando vier, não tem força, joga em força, mas não tem a técnica deste jogador. Este é um bom jogador, vai ser uma das novidades do campeonato, um dos bons jogadores do campeonato. Depois temos uma equipa do Benfica, que tira 5 jogadores, Sheldrup, Samuel Soares, o Ivanovic, que jogou tão bem, e o Tomás Araújo.
no lugar do António Silva. Ora bem, tirar 5 ou 6 jogadores porque eles estão cansados. Mas onde é que já se viu isto? Então vamos lá ver uma coisa. Então os jogadores, se tivessem feito uma época de um mês, não estavam mais cansados com mais jogos do que com 15 dias. Tiveram 15 dias de férias, certo? Não é muito, eu às vezes até tenho menos, e outros que trabalham também. E vamos trabalhar na mesma. Não venham com essa desculpa. Não há desculpas nenhumas. E isto encaixa daquilo que eu disse anteriormente e que as pessoas podem não perceber, mas eu vou frisar outra vez. O Benfica tem o Porto e o Sporting, com os dinheiros que gastam, o orçamento que têm, só não jogam contra 10 e não ganham os jogos todos contra as equipas adversárias ao mesmo nível, em termos orçamentais. Os 4 grandes. E podes meter ali o Guimarães, pode dar um bocado de luta. O resto das equipas, o Alverca a jogar com o Benfica, com o Porto e com o Sporting, podem jogar sempre com 11 e o Benfica com 10. Garanto-te isso. O Benfica joga com 10 contra o Alverca, contra estas equipas todas. E tem que ganhar o jogo. E o que é que a gente viu? Viu o problema do Bruno Lage, que eu já disse aqui, volto a frisar. O Bruno Lage é treinador. É um treinador mediano, porque é um teórico. Porque o calcanhar daqueles, do Bruno Lage, são 2. O problema que ele tem 2 problemas. Primeiro, não consegue ser um indivíduo flexível e um indivíduo com personalidade no balneário. Os egos tomam conta dele. E nós vimos isto. Costa saiu e outros saíram por causa dos egos. Ponto final do parágrafo. Porquê é que não sai o Otamendi? Porquê é que um jogador com 37 anos a jogar com o Alverca, um exemplo, a jogar com o Alverca, tem lá o António Silva, que é novo, um rapaz novo, 20 anos, tem o Tomás Araújo que precisa jogar, porquê é que não joga com os 2? O Alverca é difícil. É preciso o Otamendi. Não, é que ele não tira o Otamendi, porque o Otamendi não quer sair. E quem diz o Otamendi diz outros. Está a tirar agora o Trubin, mas o Trubin é um gajo com 20 anos. É um rapaz novo, não é? Quer dizer, já sabe cá de jogar, ou não joga, ou coisa do género. Mas aqueles indivíduos que têm ego no balneário do Benfica, ele tem um certo problema, porque ele teve um problema, e o Nilton está aí provavelmente lembrado, no Botafogo com o Tiquinho Soares. Foi o Tiquinho Soares que mandou o Bruno Lage embora. Foi por aí que começou. Grande jogador do Vitória de Guimarães. E no Botafogo também. Sim. Fez E um portanto, gol no Botafogo... foi anulado. No Botafogo ele teve esse problema com o Tiquinho Santos, que era o melhor avançado Sim. que eles tinham lá. E ele colocou-o no banco a partir daí. Ele foi embora. E estava na frente do campeonato, as coisas todas e tudo. E depois no Wolverhampton, exatamente a mesma coisa. Depois o outro... Só para terminar, Fernando. Espera, depois o outro calcanhar daqueles. São 2. Pontos importantes. É as substituições. O Bruno Lage é uma nulidade nas substituições. Mexe mal. Todas as substituições, ou a maioria das substituições que ele faz, é para pôr a equipa pior. Então meter 2 trincos, o Benfica a ganhar e mete 2 trincos. É para a despedida do Florentino. É fácil. Já te vou responder, é fácil. Ele, se fosse treinador, é a despedida do Florentino. Ok. O Florentino não se conseguiu despedir. Marca do jantar, não se conseguiu despedir no estádio do Benfica. Exato. Ok. Jogava a titular. E tirava o Enzo, qual é o problema? Joga no lugar do Enzo, qual é o problema? E depois, se estiver a jogar bem ou a jogar mal, a gente tira ou mete. Agora meter 2 trincos ali e recuar o Barreiros para ali, aquilo foi uma confusão. Aqueles últimos, depois da expulsão do Dedic, sabes quem foi o melhor jogador em campo? Perevic. Não. Não, acho. Para ti também. Olha, mas Ganhou, para a maioria... ganhou, não, ganhou, mas isso é a opinião deles, não é a minha. Então Sabes qual é a quem tua foi? opinião? Ele foi o Samuel Soares. Porque fez 3 defesas no Alverca que podia dar o empate do Alverca. O Alverca só não empatou devido ao Samuel Soares. Fez 3 defesas de grande nível. Que se calhar o Trubin não fazia. Sabes o que é que o Trubin não fazia? Tem dificuldade em ir ao chão. Puar o Trubin ainda defende. Puxar um Trubin má mais toda. Como costuma dizer. Ingíria do futebol. Foi a despedida do Florentino e a questão que tenho para ti é esta. Até que ponto é que este mercado de transferências mexe com a cabeça dos jogadores e acaba, no fundo, por alterar a estrutura toda e a dinâmica da própria equipa? Sim. Acho que é um momento muito ruim, porque altera o planejamento. Vocês falam planeamento, né? Acho que é impossível você ter um trabalho de médio prazo, longo prazo, num mercado tão dinâmico, em que você pode trocar ou comprar e vender jogadores. No Brasil é até a 7ª rodada, eu acho. Ou seja, se um jogador não tiver feito os 7 jogos, ele pode trocar de clube na mesma divisão. Eu acho isso muito ruim. Você começa o campeonato por um clube, no meio do campeonato você vai disputar por outro, e pode até acontecer de disputar de mais de um. Então, acho que isso atrapalha muito o planejamento de qualquer clube.
o treinador, na minha opinião, fica refém disso tudo. Ele falou bastante sobre o Bruno Lage. É competente, e conhece futebol, mas será que a timidez, junto com os egos e junto com essas questões extra-campo, não deixa de fazer o trabalho que faz? Porque eu não consigo entender que um treinador, na beira do campo, faça substituições tão ruins. Por que faz? Não conhece? Claro que conhece, sabe que fazem uma boa leitura do jogo. Mas acho que os fatores extra-campo é que vão determinar essas escolhas infelizes. E muito em função do planejamento. De repente, ele sabe que não pode contar muito com o jogador porque já vai embora. Ou não sabe quem vai chegar para o lugar. E é muito comum, por exemplo, o menino... o Palmeiras acabou de comprar um jogador que está vindo da Bélgica e que já vai estrear daqui a 2 semanas. Ou seja, não vai ter sequer tempo de preparação ideal, já vai chegar... Por quê? Porque está acima da média e já chega como titular. Claro, o Abel Ferreira consegue trabalhar isso muito bem porque tem uma experiência, tem uma força muito grande do ponto de vista emocional. Talvez outros treinadores não tenham essa postura, essa personalidade tão forte. Eu acho que esse planejamento, essa janela está sempre aberta e estamos na 4ª rodada e vão chegar novos e vão sair novos jogadores do Benfica, do Porto, do Sport. Eu acho isso muito ruim para o clube, para o treinador e para o torcedor, que acaba não criando vínculo com esse ou aquele. Os ídolos são cada vez mais raros. Como era bom no tempo do Eusébio do Benfica, o Zico do Flamengo, o Pelé do Santos, o Jardel do Porto, e aí o Jardel vai para o Sport e consegue ser ídolo dos dois. Por quê? Teve tempo de jogar, de criar vínculo, né? Hoje você não tem nada disso. Os jogadores passam de maneira muito rápida e acho que isso é ruim para o futebol e acaba não jogando, desperdiçando o que há de mais sagrado, que é o romantismo, o número da camisola, o contato com o clube, o ídolo, né? E por quê? Você vai para o estádio para ver seu ídolo. E porquê? Por causa dos negócios. É como os incêndios em Vira Portugal. balcão de negócios. Uma comparação, é como os incêndios em Portugal. Exato. E os empresários mandam... Quer dizer, os empresários, na minha opinião, escalam mais, têm mais influência na escalação do que os próprios treinadores. E acho que talvez explique os treinadores cometerem tantas falhas. Talvez tenha a obrigação de escalar alguém naquele jogo. Não sei, pode ser que seja. Mas isso há aí um indivíduo que é o responsável máximo, que são os presidentes dos clubes, e nomeadamente deles, são presidentes dos clubes e da SAD. Às vezes, quando são só presidentes dos clubes, é diferente, não mandam na SAD. Não mandam nas mesmas. Misturam os interesses. Agora, quando são o mesmo presidente dos dois, é etc. Deixa-me só fazer aqui um ligeiro apontamento para o pessoal entender. Como jogava o Benfica na primeira época com o Smith, um autêntico carrossel, cheguei a dizer isto aqui várias vezes, um autêntico carrossel de um alemão que não conhecia o futebol português. E como joga Lage, pouco. Alguma comparação possível? Não. E porque foi embora Smith, para mim, continuo a dizer que fez de propósito. E fez tão de propósito, comprou uma moradia e até hoje não treinou mais. Portanto, é factual. Smith, sem conhecer, agora acaba naquilo que estás a falar, sem conhecer o campeonato português e o Benfica também, que eu não conhecia, lançou António Silva e João Neves da formação como titulares. Repara bem. Lage, 8 anos na formação, até hoje não lançou nenhum. Então onde andam os jogadores da melhor formação do mundo? Só servem para vendas? Mais uns jogos e o Benfica só terá um português no 11 inicial. António Silva ou Tomás Araújo. Por mais dinheiro que se gaste, com esta estrutura e com este treinador, o Benfica irá andar a jogar como uma equipa pequena, que é o que o Benfica joga. Hoje, e deixem-se de desculpas, com a preparação dos 15 dias, que foi o que eu disse, o Alberca comprou 32 jogadores. O Benfica, com o investimento que fez e com os jogadores que tem no Campeonato Português, pode jogar jogos quase todos, excetuando aquilo que eu já disse, menos com o Sporting, o Porto, o Braga e o Guimarães, tal a diferença de orçamento. Portanto, isto é que é importante. Pronto, Jorge, o Benfica já gastou perto de 75 milhões, tal como o Futebol Clube do Porto, e o Sporting já vai em 100 milhões. Neste mercado de transferências, quem é que achas que se apetechou melhor? Ora bem, o Porto foi o que gastou mais, porque o Porto teve de comprar o SAMU, não é? Porque tinha comprado só metade do passe e deu mais 11 milhões para comprar o SAMU. O SAMU está na ordem dos 31 milhões. Consta-se que o Sulcob, que vai ficar à volta de 32 milhões, por causa das mais-valias e de futuras vendas, e não sei o que mais, para umas trafolhices que agora não se entende nada, agora são emprestados. É o Benfica que consegue. Reparem bem, o Benfica consegue fazer uma coisa que é inédita. Esta estrutura que está no Benfica, incompetente, é que vendeu jogadores para serem pagos 2 anos depois. Ou 1 ano depois. Artur Koglu vai ser pago 1 ano depois.
E o Cochu, estamos a falar em 55 milhões. E agora a pergunta que eu faço é esta. Os turcos, toda a gente sabe como é que eles são. Mas de um momento para o outro, declinam isso, mesmo com um contrato assinado. E como é esse problema? Ganhas tu ou eu ou o Nilton as eleições do Benfica e chegámos lá e deparámos com uma situação destas. Onde está o graveto? O jogador está lá a jogar. Isso é ponto arrumado. E vai continuar a jogar. E o dinheiro? Vamos receber aonde? Vamos para a FIFA? Vão proibi-los? Mas como é que se consegue fazer negócios destes? Portanto, isto é o tudo ou nada. Isto é o tudo ou nada. Agora, repara. Vou achar engraçado e estou a ver. Vão entrar 2 jogadores do Benfica. Um já entrou, Sodocó. E vai entrar outro. Um extremo direito, que pode jogar a extremo direito e a extremo esquerdo. Que é para sair para o lugar do Ausner, que não é aquele lugar. O melhor jogador do Benfica nestes últimos 3 anos chama-se Ausner. De longe. Só falta jogar à baliza. E se calhar na baliza até é bom também. Portanto, onde é que vai jogar? É que para entrar o Sodocó alguém vai ter que sair. Para entrar o extremo direito, para o lugar do Ausner, alguém vai ter que sair. Agora eu vou estar aqui na bancada, não é? Descansadinho, a ver onde é que o senhor Lage vai colocar o Ausner. E outros, que alguém vai ter que sair. Uma equipa não joga com 13, joga com 11. Para entrar 2, o tal criativo, o tal que vem juntar e não sei o que mais, o Benfica se calhar tem-nos lá, provavelmente, não gastava 30 milhões, não há necessidade, e vai buscar um extremo direito, porque vendeu os extremos todos. Pelo mesmo preço, se calhar, que vendeu o Neres. Já há 2 épocas e o Neres hoje fazia um jeitaço ao Benfica. Portanto, isto é tudo uma incompetência tremenda. Mas, enfim, vamos ver à frente. Portanto, relativamente às transferências, o Braga está mais forte. Quanto a mim, fez melhores aquisições, até pelo preço. Mais forte não perdeu assim ninguém. Dos 4? Sim. Não perdeu... Não, dos 4 não. Em termos do Braga o ano passado. Sim. E o Braga este ano. Não podemos fazer comparações. Eu não vou fazer comparações aqui entre os treinadores que estava lá, o Carvalhal, e este que está lá. Porque isso não é possível. Porque estamos a dar ferramentas diferentes a uns e a outros, não é? Sim. O Nilton não pode... Tinha um plantel e a mim dão mais 10. Não posso estar a comparar que o Nilton é pior do que eu, ou melhor do que ele, ou que eu sou melhor do que ele. Não, deram-me 10, a ele não deram. Não há termo de comparação possível, a não ser que seja com as mesmas armas, ok? Pronto. Portanto, na minha opinião, relativamente ao Sporting, o Sporting continua com uma boa equipa, porque vou falar do Sporting que é o campeão atual. O Sporting continua com uma boa equipa, fez boas aquisições, tem um problema, falta o abono de família, vai ser uma baixa muito importante para compensar a falta de categoria do treinador Rui Borges, que eu acho que o treinador Rui Borges é um treinador mediano, médio, vá lá. O Benfica não tem treinador para as aquisições que fez, nem para o plantel que vai ter, que ainda não acabou, como eu disse, acaba hoje e ainda vai haver surpresas. Bem, não tem treinador. Não tem. Porque o Benfica joga um jogo razoável e um jogo acima do razoável. Joga um jogo razoável e outro jogo acima do razoável. Portanto, não pode andar nisto. O Benfica tem que estabilizar. Atendendo ao orçamento que fez, ao dinheiro que fez, que gastou nas aquisições supersónicas de grandes jogadores, que são considerados grandes jogadores, o Benfica tem que estar num patamar superior. Não está. E pode gastar os milhões que gastar, pode ir buscar os Messi e vários jogadores a nível mundial, que o Benfica anda sempre nisto. Porque a estrutura tem que ajudar, a estrutura não ajuda. Depois temos o Porto. Quanto a mim está melhor, também o Porto gastou para cima de 100 milhões, vai gastar para cima de 100 milhões nos finalmente, que ainda vai buscar também alguém hoje, provavelmente, ou pela certa. E, portanto, tem uma equipa muito superior. Já compensou as vendas, não é, do Galeno e do Nico Gonzalez, neste momento, não é? Tem lá um indivíduo que vale por 3, que, quanto a mim, vai ser o jogador do campeonato da Betclic, da próxima época. Pronto. Passando agora às eleições do Benfica, Nilton, que ideia é que tu fazes daquele presidente saltitão que faliu as empresas e agora quer regressar ao clube, tal como aqueles presidentes de Câmara que não podem concorrer e vão concorrer no Conselho Vizinho? Que ideia é que tu fazes destes presidentes que querem fazer disso um emprego vitalício? Tal como o Luís Filipe Vieira, não é? Sim, sim.
É lamentável, porque é usar o clube para interesses partidários de parte, ou seja, é a lógica dos partidos políticos, ou seja, há um interesse muito mais evidente daquilo que é particular do que propriamente da junta ou da Câmara, no caso dos clubes. Acho ruim. E agora, acho que os clubes deveriam estar mais, digamos, protegidos desse tipo de ameaça na sua gestão. Profissionalização dos clubes, os votantes ter um pouco mais de poder e de consciência para fazer as escolhas que sejam favoráveis ao clube, pensando sempre num longo prazo. Eu me lembro, por exemplo, quando o Márcio Braga ganha as eleições do Flamengo em 78, e ele tinha, com todos os defeitos que todo mundo sabe, mas ele tinha lá um planejamento muito claro: seremos campeões do mundo. Então ele declara isso em 78, quando assume. E o Flamengo foi campeão do mundo em 81. Então eu acho que tem que fazer escolhas de pessoas, de grupos que representem o clube de fato. Mas eu diria que é cada vez mais raro, até nesse balcão de negócios, nessa venda e compra em que ninguém doa dinheiro para ninguém, ou seja, você investe e vai querer o retorno do que investiu. Então os clubes ficam reféns dos interesses dos empresários, que automaticamente acho que apoiam e financiam as campanhas de quem lá na direção do clube vai também favorecer a essas negociatas. Então acho que o clube acaba sendo o maior prejudicado. Além do clube, ou para além do clube, o maior prejudicado é o torcedor, o adepto, aquele que chora, que sofre, que de fato vai para o estádio na chuva, no domingo final da noite, para ver o seu clube, dá a vida por aquele clube. Não os que vão para as brigas, não as facções, mas o torcedor legítimo, original, que ama o clube e vê seu clube sendo refém dessas gestões, desses empresários, desses modelos de negócio em que, infelizmente, fragilizam muito o clube. Eu sou muito jurássico, por exemplo, eu sinto muita falta do 1 ao 11. Eu gosto do futebol em que a entrada em campo vai do 1, guarda-redes, ao 11, antigo ponta esquerda. Para o adepto saber o seguinte: se já tem alguém com a 16 ou com a 18, é porque já houve troca durante o jogo. Essa questão do jogador já entrar com a camisa 98, ou 87, ou 55, que parece muito com o basquete, eu acho que fragiliza essa paixão pelo futebol. E junto a isso, a gestão muito empresarial, a gestão muito de balcão de negócios, vai cada vez mais afastando esse romantismo, esse público que vai pela paixão. E não sei até quando o futebol, em 90 minutos, em tempos que todo mundo quer TikTok para tudo, até quando o futebol, matando-se a paixão do torcedor, se jogando 90 minutos nesse formato empresarial, até quando o futebol do Eusébio, do Pelé, dos bons momentos de camisa sobrevive. Claro que vai sobreviver por uma questão de recursos financeiros, mas do ponto de vista da essência do futebol em si, eu acho que compromete muito. Aí só para fechar, aí entra o VAR, que em tese seria para melhorar. Não sei, porque depende muito da interpretação. E quantas vezes a imagem é repetida exaustivamente e a decisão é ainda duvidosa, e, na minha opinião, a dúvida vem muito em função da camisa ou do campo ou de quem está mandando, e não necessariamente do que a imagem mostrou. Continua a ser subjetivo, não? Continua a ser subjetivo. Fernando Jorge, são 6 candidatos, meia dúzia. A minha pergunta é muito simples. Eles querem ir para o Benfica para engrandecer o Benfica ou querem engrandecer apenas a sua conta bancária? Depende, porque eu tenho aqui, vou deixar a minha opinião muito rápido e até dei um nome a cada um deles. Rui Costa, o incompetente. Mas porquê? Já provou várias vezes. Má gestão. Um indivíduo que fez um restaurante em Lisboa, no melhor sítio de Lisboa, e ao fim de 2 meses vai à falência. Um indivíduo que chega ao Benfica em 12 anos, às 11h30, para ver o treino mais ou menos, ganhava 40 mil euros por mês, nesses anos todos. Chega às 11h30, ao meio-dia e meia, vai almoçar, e volta às 4 e depois vai embora. Quem é este indivíduo? Portanto, o incompetente. Competente. Está a provar. Não é por acaso aquilo que eu já disse aqui, 55 jogadores no coisa dele. Quais são os títulos? Um de cada. Um campeonato, uma supertaça e uma taça da Liga. É pouco. São os troféus. É muito pouco. Em 16. Luís Filipe Vieira, o Aldrabão, e agora ainda mais Aldrabão, porque o Luís Filipe Vieira são 2, era um com bigode e ele agora é sem bigode. Que é muito importante isto também para aldrabar. Bigode ganha jogo. Exatamente. Agora vem sem bigode, que é para ver se engana ainda mais alguns
Mas queres desenvolver ou não vale a pena desenvolver? Não. Só muito pacificamente. Depois vamos desenvolver mais à frente, porque isso ainda falta até o outubro. Ok. Martin Maier, o inexperiente. Toda a gente sabe que é sobrinho do Borges Coutinho. Pronto, mas quer dizer, isto foi há uns anos, né? O Borges Coutinho foi um grande presidente do Benfica, um indivíduo honesto. Tudo bem, mas este é inexperiente. Portanto, não tem experiência nenhuma. Cristóvão Carvalho, lá está, o tal oportunista. Um oportunista que aproveita o estado em que o Benfica está e aparece, por isso é que aparecem estes candidatos todos. Nourinho Lopes, o banha da cobra. Aquele indivíduo que te vai tentar vender um produto que é o mesmo, é como uma garrafa. Tu bebes um determinado vinho, não é? E ele vem-te com o mesmo vinho, mas com um rótulo de fora diferente. Porque ele está-se a levar para lá indivíduos, que já lá estiveram. Nomeadamente o Nuno Gomes. Que faz um artigo de opinião em que diz que se há indivíduos competentes, Pedro Proença é um deles. Toda a gente sabe, Pedro Proença é um indivíduo nefasto para o Benfica. Foi nefasto para o Benfica. E o Rui Costa apoiou para a Federação, Rui Costa, e este Nuno Gomes a mesma coisa. E então vai ser diretor desportivo num clube, Sport Lisboa e Benfica. Portanto, isto foi espetar uma pedra no coisa. Quanto a mim, João Diogo Manteigas é o mais preparado e com mais caráter. É o indivíduo que tem apresentado um programa, define o que é preciso fazer no Benfica e muito bem. O Benfica é para os sócios e não para os indivíduos que lá estão. Portanto, é preciso fazer uma folha cá para fora de transparência, como fez o Vilas Boas, que eu continuo a dizer que o Vilas Boas vai pôr o Porto em condições, uma questão de tempo. É honesto, não anda lá a roubar. E, portanto, destes indivíduos todos é aquele, na minha opinião, o mais capacitado e aquele que eu vou votar. Agora, tem chances de vencer as eleições? Ora bem, as chances de eleições, contrariamente à maioria das opiniões que andam aí, desses indivíduos que andam aí nas televisões e que fomentam a confusão e dão a sua opinião, mas mal, é que acham que agora o Benfica, que mudou os estatutos, tem que ter 51% para ganhar as eleições. Senão vai à segunda volta. Ora bem, não estou a ver nenhum destes ganhar com 51% à primeira volta. Mas estou a ver que esta entrada, contrariamente à maioria dos comentadores, que acha que o Luís Filipe Vieira veio dar cabo da oposição, não. Porque quem ia votar, ou quem vai votar, no Manteigas, no Nourinho Lopes, no Cristóvão Carvalho, poucos, e no Martim Maia, poucos, mas nestes dois, vai votar na mesma. Onde é que o Filipe Vieira vem dividir os votos e roubar votos? Rui Costa. Trabalhou com ele 12 anos, ele era o capacho dele, era o moço de recados do Filipe Vieira, porque ele sabia que se ele saísse, se candidatasse, que tirava-lhe o lugar, e devido a vários negócios que o Filipe Vieira tinha, e que mantém, e que é um arguido, mas neste país um arguido é presidente da Câmara de Sintra. E de outras câmaras, quaisquer. Sim. Portanto, aqui em Portugal, um indivíduo que tem processos pode ser candidato a uma Câmara e as pessoas votam nele. No futebol é a mesma coisa, é igual. Isto só para dar um paralelismo, é exatamente igual. Portanto, ele vem dividir os votos do Rui Costa. Ora, vem dividir os votos do Rui Costa. Quanto a mim, vai beneficiar quer o Manteigas, quer o Nuno Lopes. Isto vai ser muito renhido. A não ser que o Benfica ganhe na altura, quando chegarmos à altura, o Benfica esteja à frente do campeonato por 9 ou 10 pontos. Coisa que eu não acredito. Que o Benfica esteja a fazer uma grande época a nível da Champions League, que eu também não acredito, que vai ter jogos. A maioria dos jogos vão ser tremidos. E tudo isto influencia as bolas dentro da baliza ou as bolas fora da baliza. Isto é muito importante em termos futebolísticos. Se, por acaso, o Benfica estiver atrás, fizer más exibições, estiver atrás no campeonato e estiver na Champions League a caminho de até ser eliminado, né, daqueles primeiros, para já ainda não vai ter tempo para isso, o Rui Costa perde ali uma grande votação. E depois há outra coisa muito fundamental. É que as casas do Benfica agora, que eram 3.000 e tal, tinham direito a 50 votos. Ora, 3.000 e tal casas a 50 votos, façam as contas. À partida, qualquer presidente do Benfica que estava lá ganha as eleições. É só fazer uma questão de matemática. Sim. Acabou agora isso, portanto, não há essa influência, não é? Por fora. Não é? Não há esses votos por fora. Agora, as casas do Benfica não valem votos. Quem valem votos é os seus adeptos do Benfica, os seus sócios. Neste caso, e muito bem. E até do Porto, que eu defendo, é um sócio, um voto.
E assim terminamos mais um Passa a Bola. Vamos envolver as eleições do Benfica num próximo capítulo. Obrigado ao Nilton. Seja bem-vindo. Apareça mais vezes. Obrigado. E também obrigado ao Fernando Jorge. Fiquem bem e até uma próxima. Uma boa semana para todos. Obrigado.